Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no blog Engenheiro de Custos. E quem está falando é o Gustavo. E hoje eu vou falar sobre estimativas, um orçamento preliminar, que é um pouco melhorado aí da estimativa, na parte de estimativa de custo. Eu já coloquei aqui no blog a parte do CUB, o custo unitário básico, que a gente levanta por metro quadrado de construção. Então ele é um método de estimativa mesmo, muito utilizado por arquitetos, para dar preços em pré-projetos. Então o cliente chega lá no escritório deles, ou até mesmo engenheiro, chega no escritório com um pré-projeto, ainda não tem todos os projetos definidos, só que eles querem ter uma ideia de preço. Então você pode utilizar o CUB, que é o custo unitário básico, que tem no blog, só pesquisar no blog aí pelo CUB, que você vai encontrar no nosso blog. E hoje eu vou falar sobre um item acima, é um orçamento preliminar um pouco acima do custo unitário básico, que aí a gente consegue ter alguns parâmetros aí, a sua própria empresa pode ter alguns parâmetros, você mesmo pode preparar esses parâmetros e ter essa ideia de custo de obra através de alguns índices. A gente consegue levantar alguns serviços. Então ele, como eu falei, ele está um pouco acima, com uma quantidade maior de indicadores, ele representa um aprimoramento. Então quer dizer que a gente consegue em obras que são similares, a consultora pode gerar seus próprios indicadores. E aqui a gente vai ver três. Embora os prédios, os projetos, eles tenham dimensões diferentes, de espessura de laje, diferentes dimensões de pilares, de vigas, a gente consegue aí adotar uma espessura média, a gente consegue levantar alguns indicadores para realizar esse orçamento preliminar. E a gente vai começar pelo volume de concreto. Então, mesmo com essas diferenças, a gente define uma espessura média e calcula através da área. Então, eu vou colocar na tela agora para vocês essa parte de volume de concreto, que é a parte de espessura aí na parte de superestrutura. Já vou explicar um pouco mais por que é só superestrutura. E também a gente consegue, eu vou colocar a imagem aí na tela, consegue ter um indicador de espessura média. A estrutura abaixo de 10 pavimentos você pode adotar entre 12 e 16 centímetros, e isso para abaixo de 10 pavimentos, e acima de 10 pavimentos você pode adotar entre 16 e 20 centímetros. Então, como que a gente calcula? Vou colocar a formulinha também. Volume de concreto igual a área construída, se a gente estiver pegando de um prédio, no caso aqui é prédio, a área construída do prédio vezes essa espessura média que você está adotando, que eu acabei de falar. Então, é importante a gente entender que isso ele não indica que é a parte de infraestrutura, apenas a parte de super, que está acima aí do solo, a parte de superestrutura, não está considerando nessa espessura, nesses indicadores, a parte de infraestrutura. Então é bem importante isso. A gente consegue também, da mesma maneira, ter a questão da armação. Como que a gente calcula esse orçamento preliminar na parte de armadura, que é em quilos. A gente consegue, o indicador é taxa de aço, em função do volume de concreto. Então a gente acabou de calcular o volume de concreto, a gente pega para a estrutura abaixo de 10 pavimentos novamente, a gente considera entre 84 e 88 kg por metro cúbico de concreto, algumas pessoas adotam até 83, e a estrutura acima de 10 pavimentos você pode adotar entre 88 a 100 kg por metro cúbico de concreto. Então como que a gente faz a forma? Peso da armadura, que a armadura é igual ao volume do concreto que a gente acabou de achar, vezes essa taxa de aço que eu acabei de mencionar, que eu vou colocar também, que eu coloquei a imagem para vocês aí. Na forma funciona da mesma maneira. A gente sabe aí que os pilares eles têm uma utilização média, que pode cair sempre numa determinada faixa. Então o que aconteceu? O pessoal sempre em obras similares desse tipo, em prédios abaixo ou acima de 10 pavimentos, as consultoras elas chegaram nesses índices e observaram que não varia muito, por mais que tenham dimensões diferentes, como eu falei, de vigas, de pilares, espessuras de laje, a não ser obras atípicas, que sejam um pouco diferente aí do convencional, elas não fugiam muito desses parâmetros. Então é por isso que chegaram nesses dados, nessas taxas, para esses três serviços. Na forma, a mesma coisa, o indicador é taxa de forma em função do volume de concreto. Então, entre 12 e 14 metros quadrados por metro cúbico de concreto. Então a fórmula a área da forma vai ser igual ao volume de concreto vezes essa taxa de 12 ou 14 metros quadrados por metro cúbico de concreto. Então é assim que a gente faz um estudo preliminar, um orçamento preliminar que está um pouco acima do CUB,
Não quer dizer que é melhor ou pior, é só para você ter uma ideia de como chegar nesse serviço. É muito utilizado para conferência, para entender um pouco se o orçamento ali está correto. Então você vai lá ver o valor final do seu quantitativo com todos os projetos definidos, você joga essa estimativa aqui, você consegue conferir e verificar se não está muito longe disso, principalmente nesse tipo de construção que a gente citou. Você consegue ter um parâmetro aí para não fugir tanto. Se estiver muito diferente disso, tem alguma coisa que está errada aí, tá? Porque a maioria das vezes bate, tá? E também para você ter alguma coisa para conversar, né? Eu sempre cito essa história nas aulas de pós, porque que acontece? A gente é uma mão de obra técnica cara, a gente não é uma mão de obra técnica barata. Então, se você trabalha numa consultora, você tem um salário de 8, 10 mil reais, você custa para a empresa o dobro disso, né? Como eu sempre falo em leis sociais, em encargos sociais, na construção civil, se gira no mínimo de 100 a 120, 122% de encargos sociais seria férias, 13º, né, FGTS. Então, todos esses encargos, você dobra o valor da mão de obra. No caso, eu cito muito no custo direto de serviço, pedreiro, servente, né? Então, se ele custa R$5 a hora, vai custar 10 para o construtor. Então, você também é a mesma coisa. Se você é engenheiro numa empresa aí que você tem um salário de 10 mil, você está custando 20. Então, o dono, o coordenador seu, ele sempre vai estar te testando, sempre vai estar perguntando, sempre vai estar te questionando na obra. E fica quieto, não é uma boa, né? É sempre bom você ter alguma coisa para conversar. E esses índices, esses conhecimentos práticos servem para isso, né? Uma história que eu cito bastante em aulas que eu dou de pós, de extensão também de orçamento em universidades, é que uma vez, bem antigamente, eu fui contratado numa empresa, trabalhava numa empresa e a gente foi visitar, né, fazer a parte de visita técnica para começar o planejamento da obra. E nisso foi o dono da empresa, que no caso não era engenheiro, mas era proprietário da empresa, e foi também eu, que já era engenheiro, e mais um outro engenheiro de fundações, um engenheiro especializado em cálculo estrutural. E a gente foi até essa obra, visitamos, a gente estava conversando, olhando lá o terreno. E essa consultora ela tinha uma visão bem bacana na questão de empreendedorismo, porque nos últimos projetos, lá numa região bem distante do país, bem longe deles, da onde que era a sede, né? Eles pegaram um orçamento, pegaram uma obra grande e tinha muito concreto na obra, então eles analisaram antes, estudaram antes e fizeram uma usina lá de concreto, porque eles cotaram e era muito caro e eles viram que era mais barato eles terem a própria usina deles e fornecer para a obra, né? Então eles construíram lá uma usina, depois que acabou a obra eles continuaram vendendo na região, porque lá o valor do concreto era bem diferente daqui e eles tinham orçado, acho que um pouco errado. Mas depois desse tempo eu fiquei sabendo dessa história, a gente visitou, o dono da empresa perguntou no caso estava contratando esse engenheiro de projeto estrutural, perguntou, nossa, seria legal se a gente tivesse uma ideia de quanto a gente vai gastar aqui de concreto, né? Porque ele também já estava bem por dentro dessa questão de concreto. E o projetista lá na hora pegou e falou, qual que é a área do prédio? Né? Vai ser tantos metros quadrados. E aí ele fez de cabeça, né? Falou, tantas áreas tal. Não falou como ele chegou, mas falou, vai ser X metro cúbico, né? Não sei quantos mil metros cúbicos de concreto, né? 500 metros cúbicos de concreto, 400 metros cúbicos de concreto. Não me recordo exatamente o valor. Mas na hora, a gente assustou, né? Porque ele conseguiu levantar isso muito rápido, né? E a hora de ir embora, eu entrei no carro junto com o dono da empresa e na época eles tinham sido contratados para fazer o projeto, custou mais ou menos 80 mil reais para fazer todos os projetos estruturais e o proprietário da empresa falou para mim, né? Falou, tá vendo, eu pago ele caro, na época era caro, 80 mil reais, né? Eu pago caro no projeto, mas pago com gosto, porque você viu, o cara é bom. Então, alguns anos depois eu entrevistei ele, fiz a pergunta como que ele chegou, na época eu não sabia como fazer essas estimativas, né? E ele fez com essa espessura que eu acabei de falar de concreto, né? Então, é um conhecimento prático, simples, mas se você tem esse conhecimento e você passa isso numa conversa, numa reunião, você já se diferencia, né? Então ali ele ficou bem, né, na conversa e de um jeito bem simples, né? Então é muito legal a gente ter esse tipo de conhecimento. Espero que você tenha gostado e eu te vejo aí num próximo vídeo, num próximo post aqui do blog. Um forte abraço e até a próxima.